Cumprimento toda a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Todos bem-vindos. Todos aqueles que estão lá em casa a assistir através das redes sociais são muito bem-vindos em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco na vossa casa. Que o mesmo Espírito que paira sobre este lugar esteja também na vossa casa. Todos aqueles que nos assistem pela primeira vez, coloquem aí um joinha, um like, aí nos comentários. E nós aqui declaramos, és bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus toque na tua alma, no teu coração, no teu espírito. E que a partir de hoje não sejas mais o mesmo. Amém? Da mesma forma eu quero cumprimentar todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Levanta o teu braço, quero saber quem é, quero dar as boas-vindas. Levanta bem alto, até L3 estalar. Quando estalar é sinal que estás cota ou estás todo empenado. É qualquer coisa assim. Amém? Amém? Todos aqueles que nos visitam pela primeira vez são muito, muito bem-vindos. Tá? Sintam-se em casa, sentem em casa. Casa é tua, minha casa, sua casa. Então sintam-se em casa, tá? Esta casa é do Pai, é a casa de oração. E o meu desejo, o nosso desejo como comunidade é que possas ser impactado pelo nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, aquele que é exemplo para nós, tá? Amém? Nós não pregamos religião, nós queremos viver Jesus Christ. Amém? Nós não queremos ser baseados nas regras dos homens, apesar delas serem úteis, mas queremos ser direcionados pela vontade que vem dos céus, digamos assim. É Ele que está acima de tudo. É Ele que nós servimos, é Ele que nós amamos. Amém? O meu desejo para todos é que nós possamos absorver ao máximo aquilo que vai ser ministrado hoje aqui. É a palavra de Deus. Que nós possamos ensinar, que tenhas um coração ensinável, um coração quebrantado, ouvidos para ouvir. Ok? Escuta bem com atenção. Serão somente 4h30. Amém? 4 horas aqui no Charamanaias, no Pentecostes, e todos nós estamos disponíveis para estar aqui 4 horas. Amém? Atenção. Vou já dar um cheirinho da palavra. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. É só um cheirinho, só depois voltamos ao início, ok? Você disse amém 4 horas e olha o que Eclesiastes, o rei Salomão, e neste caso específico, o pastor, o pregador, tal como ele se intitula, como ele se apresenta no capítulo 1, o pregador deste sermão. Nada mais, nada menos, o livro de Eclesiastes é um sermão dado por alguém que já viveu a vida. Dado por alguém, pregado por alguém com muita sabedoria. A Bíblia fala-nos e diz-nos, está escrito, que ele obteve sabedoria dos céus. Então, é um livro cheio de sabedoria, um livro de conselhos sábios. É uma pregação pregada por alguém cheio de sabedoria. E tendo em conta aquilo que tu disseste, vamos já escutar aquilo que este pastor, este pregador nos ensina. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo, da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares, paga-o. Então, se votaste aqui 4 horas de culto, há que cumprir. Eu já faço a aplicação mais no final sobre este capítulo e sobre aquilo que Salomão aqui nos prega e nos ensina. Eu hoje gostaria de partilhar um tema sobre o tema Ainda há Tempo. Vocês sentem a riqueza em vós de podermos ainda usufruir do tempo que Deus nos dá aqui nesta terra? Vocês de alguma forma, no momento em que estamos a viver agora, hoje, aqui, o agora, neste lugar,
sentem que são ricos em tempo. Quão precioso é o tempo que Deus nos dá enquanto nesta terra vivemos. Temos ouvido falar de mortes. Temos ouvido falar de gente que parte e deixou de viver aqui nesta terra e partiu para uma glória, tudo bem. Mas quantos de nós estaríamos prontos a partir já hoje e deixar o tempo aqui nesta terra? Muitos de nós, ou grande parte de nós, ainda quer viver algum tempo aqui nesta terra. Muitos de nós ainda valoriza mais o tempo na terra do que o tempo que nos espera na eternidade. Sejamos sinceros, é verdade. Então Deus nos presenteia com um tempo reservado, determinado para cada um. Existe uma lenga-lenga que diz o seguinte: o tempo perguntou ao tempo: quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Alguém percebeu quanto tempo o tempo tem? Alguém nesta equação e nesta lenga-lenga conseguiu entender, mas quanto tempo é que eu tenho aqui nesta terra? Quanto tempo o tempo tem? Tempo, quanto tempo o tempo tem? Mas nós cristãos sabemos responder a esta pergunta. Nós temos o tempo determinado por Deus. E essa afirmação, essa conclusão nos basta, ou deverá bastar. Eu gostaria de partilhar convosco, e a base da conclusão, a base da aplicação da mensagem vai estar sobre este capítulo. Mas eu gostava de esmiuçar os 12 capítulos um pouco, resumidamente, os 12 capítulos do livro de Eclesiastes, só para nós entendermos um pouco aquilo que este pregador sábio nos quis passar. Abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 17. É neste texto que vamos aplicar a nossa conclusão. Muitos de vós, se calhar, já conhecem este texto, de trás para a frente. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 17, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para que Ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que se passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Como eu já acabei de referir, o autor deste tema é Salomão. E o capítulo 1, versículo 1 apresenta Salomão da seguinte forma: palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então é um pastor, é um pregador, é um sábio pregador que dá este sermão a uma congregação, a um povo, aos seus súbditos. E o rei Salomão não pega num esboço qualquer.
O rei Salomão não usa pontos a abordar para com o povo, para com os seus súbitos, pontos ao acalhas. Não usa pontos baseados na vida de outrem. Não usa pontos precisos, eficazes, necessários para os seus súbditos e povo em geral ouvir e para nós ouvirmos à toa. Não, ele usa pontos com base na sua experiência de vida. Digamos que é o último sermão deste pregador. É o último sermão, é a última pregação, é a última mensagem. E o desejo dele é que com a sua experiência de vida, as suas más atitudes, os seus maus comportamentos, o facto de não usufruir na sua totalidade ou na perfeição, na sua plenitude de todo aquilo que Deus lhe havia dado, ele quer ensinar os seus súbditos, o povo em geral, a nós nesta manhã, a vivermos o tempo de qualidade. O tempo de qualidade que Deus nos dá. E o Deus de qualidade que Deus nos dá não está baseado nas circunstâncias positivas que temos nesta terra. A qualidade que Deus nos dá não é limitada por aquilo que acontece nesta terra. Nada pode separar do amor de Deus. Está escrito, nada. Nada poderá separar-nos do amor de Deus. Então não há circunstância alguma nesta terra que nos possa separar de vivermos uma vida e uma vida em abundância. E é o objetivo, o propósito deste pastor, deste pregador, nestes 12 capítulos, pregar um sermão onde ele transmite uma mensagem de forma a poupar-nos daquilo que ele viveu, que ele experienciou, das conclusões que ele tirou no final da sua vida. No final, nos últimos anos da sua vida, nos últimos meses da sua vida, ele conclui: poça, eu podia viver de melhor forma. Eu podia ter vivido de melhor forma. Eu podia ter usufruído mais da presença de Deus. Eu poderia ter usufruído mais da presença de Deus. Ele conclui no final da sua vida, no leito da sua morte, que viver sem Deus, viver longe de Deus, é impossível. Ter uma vida e vida em abundância. E é isso que o rei Salomão, o pregador desta manhã, quer ensinar-nos. Que ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo. Pessoal jovem, ainda existe muito tempo. Eu sei que é um tempo determinado por Deus. Mas ainda há tempo. Estamos vivos, estamos a respirar. Ainda há tempo de vivermos com qualidade. E como eu disse, não há circunstância alguma que possa limitar isso. Mas eu estou desempregado. Como é que eu vou viver uma vida de qualidade? O amor de Deus, a graça de Deus nos basta. A graça de Deus nos basta. A plena convicção que a eternidade será algo que nós iremos obter quando partirmos daqui desta terra. Nos basta sabermos que a vida para além da morte será realmente bem melhor. Isso basta-nos para nós andarmos com um sorriso nesta terra. É isso que este pastor quer ensinar. Quem foi Salomão? Foi o rei a quem Deus concedeu sabedoria. Sabedoria de Deus. Foi o rei, um rei tão rico, tão próspero, um reinado tão próspero, graças a Deus e às riquezas deste homem. Foi um rei de Israel, foi filho de Davi com Betseba, que tornou-se o terceiro rei de Israel e governou cerca de 40 anos. Teve um reinado próspero. Sabem que reinar 40 anos neste tempo era realmente algo inédito. Estavam sujeitos a muita traição, muita inveja. Como nós sabemos, filhos tiravam a vida aos pais somente com o objetivo de ter aquilo que eles tinham. Pais matavam as mulheres, mulheres matavam os filhos, filhos matavam as mães. Era tudo assim neste tempo. E ele reinou 40 anos, graças a Deus. Salomão é também, por nós, conhecido como o autor, ou grande parte de nós conhece aquele que escreve o livro de, para além de Eclesiastes, escreve o livro de Provérbios, e nós, tanta sabedoria que conseguimos absorver, alcançar através desse livro. Desafio-te a ler estes 12
capítulos de Eclesiastes, mas também o livro de Provérbios, com certeza irás alcançar muita sabedoria e te dará capacidade para enfrentares os maus momentos da tua vida. Amém? Salomão é também o escritor de Provérbios. E qual o significado deste nome? O nome de Salomão em hebraico diz Shlomo. Diz assim comigo, Shlomo. Shlomo. Já falei hebraico aqui hoje. Shlomo. E qual o significado desta palavra? Deriva da palavra Shalom. Shalom, todo mundo sabe o que é que significa? Shalom, paz, que tem o significado de pacífico, ok? Então, para além da sabedoria de Deus, o nome que ele tinha, e neste tempo o significado do nome tinha também muita importância para com os demais, ok? Então foi ele que construiu realmente, fez grandes construções, foi autor e diretor, digamos assim, de grandes construções, tais como o Palácio Real para o Sumo Sacerdote, Palácio da Filha do Faraó, a Casa de Cedro do Líbano, o Pórtico das Colunas. Isso poderás encontrar na Palavra de Deus, tudo isso, e verás que realmente este homem foi muito próspero e muito sábio. No que diz respeito à sua sabedoria, aquele episódio das duas mães, cujo havia algo muito importante ali a discutir e a julgar em relação ao filho que ainda se encontrava vivo. E podemos ver que a sabedoria daquele homem tocou mais do que a mente das mulheres, mas tocou o coração das mulheres. E foi realmente algo muito poderoso. Ele manda construir muralhas na cidade de Jerusalém, também como diversas cidades fortificadas e torres de vigia. Salomão destacou-se, como eu já acabei de dizer, pela sua sabedoria. Sabedoria que, mesmo antes de ser dada por Deus, ele já foi sábio em pedir sabedoria. Quantos conseguem entender aqui? Uma coisa é a sabedoria que nós temos e adquirimos por aquilo que nós aprendemos aqui nesta terra. Outra coisa é a sabedoria que Deus nos dá. A sabedoria de Deus dá-nos discernimento para entender, para perceber aquilo que é do Espírito. A sabedoria dos homens alcançada na terra baseia-se somente naquilo que é da terra. Amém? E ele tinha, realmente eu posso dizer e afirmar que ele tinha as duas. Ele foi sábio em pedir e alcançou sabedoria para governar o povo que Deus lhe havia confiado. Para além da sua sabedoria, conhecido muito pela sua prosperidade, pelas suas riquezas abundantes, bem como o seu longo reinado próspero, mas também, não só tudo por isto, mas também pelos inimigos que ele teve na sua vida. Todos nós sabemos que quando prosperamos, quando alcançamos vitória, parece que os inimigos nascem como cogumelos. A inveja cresce. Estou a falar alguma mentira? É verdade, porque a Bíblia diz para nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas muitas vezes temos a incapacidade de nos alegrar com os que se alegram, nas vitórias, nas conquistas. Temos muitas vezes, o nosso velho homem tenta ressuscitar a quando a alegria do próximo. E ou não sorrimos, ou não elogiamos, ou não nos alegramos. Então, é algo que temos que trabalhar. É algo que temos que trabalhar em nossa vida. Com base na sua experiência de vida, Salomão tenta pregar o sermão que irá mudar a nação. E que quererá, com certeza, nos dias de hoje, se ele fosse vivo, mudar a nossa vida. Eclesiastes capítulo 3 fala-nos que existe um tempo para todas as coisas. E existe um propósito. Existe um tempo determinado. E ele fala que existe um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para matar, um tempo para dar vida, um tempo para rasgar, um tempo para cozer. Existe um tempo para todas as coisas. Que análise ou que mensagem Salomão queria passar para todos nós, ou queria passar para os seus súbditos, quando a escrita deste sermão? Que mensagem este homem queria passar e alertar aqueles homens e mulheres, famílias inteiras? De tudo isto que ele listou, que existe um tempo para, de tudo isto que ele listou, existe um tempo, existe um propósito, existe uma decisão, existe uma oportunidade que está em nós. Nós temos essa decisão.
Nós temos esse livre-arbítrio para escolher aquilo que queremos fazer. Mas principalmente na essência destas escolhas tem que estar a vontade de Deus. O propósito dele escrever e dizer e listar tudo isto não quer dizer que há um tempo para matar. Quantos aqui querem ter esse tempo? Para matar alguém? Ninguém quer matar ninguém. Ninguém poderá, todo cristão, ninguém quererá tirar a vida de alguém. O que é que Salomão quis dizer com isso? Existe um tempo para matar o pecado que há em nós. Existe um tempo para matar o velho homem que existe em nós. Existe um tempo de matar aquilo que tenta se reerguer em nós quando nós estamos longe de Deus. Existe um tempo de matar aquilo que não provém de Deus. Existe um tempo de matar a murmuração, a inveja, a mentira, o pecado, as concupiscências da carne. Existe um tempo de matar tudo isso que não apraz, que não agrada a Deus. Existe um tempo com base na sua experiência. Ele fala com base na sua experiência, porque todos nós sabemos, apesar de ele ter alcançado sabedoria de Deus, não podemos dizer que toda a sua vida ele viveu perto de Deus, ou que todos os seus comportamentos agradaram a Deus. E ele aconselha-nos que existe um tempo, irmãos. Existe um tempo que Deus nos dá, ainda há tempo de viver, ainda há um tempo de negarmos a nós mesmos, ainda há tempo. Ainda há tempo hoje de nós nos arrependermos. Ainda há tempo de nós confessarmos. Ainda há tempo de nós nos alegrarmos. Ainda há tempo de nós perdoarmos. Ainda há tempo de nós colhermos o melhor deste. Não desistas, porque ainda há tempo. Existe um tempo que Deus abençoa, que Deus proporciona, que Deus nos dá a oportunidade de viver. Enquanto estiveres vivo, nunca desistas, porque ainda haverá tempo. Ainda haverá tempo. E desde o capítulo 1 ao capítulo 12, ele fala sobre, eu gostava muito rapidamente de passar rapidamente aqui sobre o que ele fala. Capítulo 1, ele fala da sua experiência pessoal. Ele fala do seu interior. Ele se expõe. Repara, homem cheio de riqueza, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de prazer da carne. Apesar de tudo isso, de uma posição altiva, de ter sobre o seu comando milhares e milhares de tropas, de ter tudo, é aquele que tem coragem de mostrar o seu vazio, de se expor o seu nada. Apesar de ter tudo na terra, ele se achava que não tinha alcançado nada. Alguns historiadores consideram este texto como um texto muito melancólico, como alguma melancolia, tristeza. E podemos, de certa forma, afirmar isso. O arrependimento, escutem, o arrependimento, imaginem um homem que tinha tudo, mas que no fim da sua vida achou que não viveu como deve ser. Não usufruiu de tudo aquilo que Deus deu. Que não foi pleno em Deus. Imagina chegarmos ao fim das nossas vidas e nós olharmos para trás. Poxa, se eu soubesse, tinha amado mais a minha esposa. Se eu soubesse, tinha brincado mais com o meu filho. Se eu soubesse, tinha servido mais a Deus. Se eu soubesse, tinha dado mais glória a Deus. Se eu soubesse, tinha usufruído mais dos cultos. Sapateado nos cultos, não tinha restringido o Espírito Santo que estava a queimar dentro de mim. Estava aqui nesta mesinha, na qual nós chamamos púlpito atualmente. E quando subi, comecei a sentir um calor, verdadeiro mesmo, um calor dentro de mim. Um calor, um fogo dentro de mim. Eu somente em mim dizia: obrigado, Espírito Santo, obrigado por esta experiência, obrigado por me permitires esta experiência, este calor, este fervor que tomou posse de mim. E ainda há tempo de viver isso, irmãos. Ainda há tempo de viver esta não emoção, mas este mover do Espírito Santo. Ainda há tempo de vir aos cultos e sermos livres, adorarmos a Deus, deixarmos tudo lá fora que é nosso e trazermos cá para dentro aquilo que é dele. Entende? Há tempo de deixar lá fora aquilo que é nosso e trazermos para cá para dentro aquilo que é dele, a honra, a glória, o louvor, a adoração.
Ainda há tempo de nós perdoarmos quem nos tem ofendido, amarmos mais, ajudarmos mais, sermos mais misericordiosos. Salomão quis ensinar o povo. E no capítulo 5 e no capítulo 7, ele fala de alguns conselhos práticos. Conselhos práticos. No capítulo 1 ele fala sobre a sua experiência pessoal. No capítulo 2 ele fala sobre os prazeres e as riquezas que nelas não dão felicidade. O pregador, aquele que viveu rico, com muita abastança, impossível contar as suas riquezas. Ele afirma no capítulo 2 que os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Não dão. Ele é testemunha viva, não dão. Palavras de Salomão, palavras de um pregador sábio. Não são as minhas. Ele afirma, capítulo 2, estuda sobre ele. Capítulo 4, os males e as tribulações da vida. Capítulo 5 e 6, os conselhos práticos. E que conselhos práticos ele dá? Atenção às falsas promessas, irmãos. Atenção às falsas promessas, às falsas convicções, aos falsos compromissos. Atenção às falsas promessas. Se você promete, você cumpre. Se você diz que vai fazer, você faz. E eu acabei de ler no versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Não votes. Se não podes cumprir, não votes. Para nós pode parecer algo muito superficial, mas para a cultura judaica, fazer um voto era algo sério. Era algo sério. E para Deus também era algo sério. Se você cumpriu, seja no que for na sua vida pessoal, se fez um voto com alguma instituição financeira, se fez um voto com o seu patrão, se fez um voto com o seu pastor, com o seu líder, se fez um voto com a sua comunidade, com a equipa, com o ministério, cumpra esse voto. Lembremos que nós não fazemos votos para o homem, mas fazemos votos perante Deus. Primeiramente, ao votarmos, ao assumirmos um compromisso com alguém, lembremos que ao lado dessa pessoa está Deus, porque nós somos cristãos. E nós provamos a fidelidade para com Deus quando cumprimos os nossos votos para com o homem. Quando nós assumimos os nossos compromissos, nós temos que o cumprir. Então não votes. Atenção às falsas promessas. Outro conselho, no capítulo 5 e 6, é a loucura dos homens em procurar riquezas. Ainda há tempo de nós sermos prósperos, glória a Deus, mas não sejamos loucos em procurar as riquezas. Não vamos deixar de cultuar a Deus somente para ganhar mais. Não deixemos de cultuar e de honrar a Deus somente para procurar termos mais, para conseguir o carro, para conseguir a casa, eu trabalhar de 20 horas por dia e depois quando é o dia do Senhor, esquecemos disso. Não sejam loucos. É o que o rei Salomão, o pregador nesta manhã diz: não sejam loucos em procurar riquezas. Outro conselho, a prosperidade nem sempre é algo bom. A prosperidade nem sempre é algo bom. E a adversidade nem sempre é algo mau. A prosperidade nem sempre é algo bom. E a adversidade pode não ser algo mau. Que estejamos atentos a isso. Que analisemos onde nos tem levado a nossa prosperidade. Como nos temos comportado na nossa adversidade. Apesar desse status da nossa vida poder mudar, o nosso Deus será sempre o mesmo. Ele estará lá sempre. Seja como fores, estejas como estiveres, o nosso Deus estará lá sempre. No capítulo 7, e eu gostava de frisar isso, para que tenhamos atenção,
quando eu digo que a adversidade por vezes é boa, olha o que o pregador desta manhã diz. Capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Palavras do rei Salomão. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Como é que é possível? É um contrassenso dizer que é melhor estar num funeral do que numa festa. Melhor é a morte do que o nascimento de alguém. O que é que o rei Salomão, o que é que o pregador quis falar com isto? Quantos aqui já foram ou tiveram infelicidade de ir num funeral de alguém? Sejamos sinceros. Quantos olham para o corpo e dizem assim: poça, graças a Deus que ainda tenho a oportunidade de viver aqui nesta terra. Graças a Deus que ainda hoje vou ver os meus filhos, ver os meus pais, ver a minha família. Verdade ou não? Quando nós olhamos, ficamos tristes com saudade daquele que partiu, mas nos alegramos por termos a oportunidade e por ainda termos tempo aqui nesta terra. Quantos de nós já viveu isso? Deus proporciona-nos tempo, vamos valorizar esse tempo, vamos usufruir o hoje como não houvesse amanhã. Vamos viver o hoje como não houvesse amanhã. Vamos amar mais, estar mais juntos, partilhar mais, escutar mais, ensinar mais. Vamos ajudar mais. Ouvi um estudo que dizia sobre a vida atual das famílias. Muito corrida, horas e horas a fio. E o estudo era sobre a educação dos filhos. O que fazer com os filhos, ou como ensinar, ou como usufruir da presença dos filhos. E desde que li isso, desde que li um simples estudo, valorizei tanto cada gesto, cada atitude. No carro é alegria, é palhaçada dentro do carro com o meu filho. Ele está por aí, pode provar isso. Vou-te levá-lo à escola, dá-me um beijinho, não, vai embora. Ele ainda não percebeu a intenção, ou percebeu a intenção, mas como é jovem e tal, o pai beijar o filho à escola não é cool, não é nice e tal. Fica um bocado, pronto. Mas vou levá-lo à escola, amo-te muito, filho. Deus te abençoe, porta-te bem, usufrua cada momento. E esse estudo dizia, olha, por palavras minhas, não tens tempo, então a simples atitude de fazer a cama com o teu filho, só tens a oportunidade de o deitar, ou de fazeres a cama com ele, usufrui desse tempo que tens com ele, com qualidade. Usufrui desses minutos com qualidade, terão um impacto no seu futuro. Desde então, a nossa vida é muito corrida. Poderão alguns não entender isso, ou perceber isso, mas a nossa vida é muito corrida. E por vezes eu só estou com eles à noite, 10 da noite, 9 da noite. E tento viver, nem que seja ver um filmezinho com eles, nem que seja usufruir da melhor maneira com eles, com a Maria. Às vezes só eu sei como o meu coração e o meu físico e a minha mente está. Dela pedir, pai, bora, anda a jogar este jogo no telemóvel. Eu mesmo todo partido, todo cansado. Faço um esforço enorme para aproveitar o tempo que ainda tenho. Para aproveitar o tempo dos seus 7 anos. Para aproveitar o tempo dos seus 13 anos. Porque esse tempo vai passar e nunca mais voltará. As experiências que eles terão com esta idade jamais terão. Eles irão amadurecer, eles sairão de casa, eles ganharão asas, eles voarão para bem longe. Espero que não muito, pai, por favor. Mas o dormir com eles vai passar. Aliás, já tenho dificuldade em dormir com um calmeirão daqueles. Mas dormimos, deixava-o dormir. Era nice, era fixe. Agora já não. A Maria ainda dorme na nossa cama. É bom, mas isto vai deixar. Mas ainda tem tempo, ainda há tempo por usufruir disso. Ainda há tempo. E eu, não me alongando mais, que o tempo está a terminar, eu listei aqui uma série de ocasiões das quais ainda nós temos tempo. Eu gostava que refletisse sobre isso. Reflete, por amor de Deus, para que daqui para a frente
possa usufruir deste tempo que Deus nos concedeu. Existe um propósito, existe um tempo. Ainda há tempo para amar Jesus. Ainda há tempo para amar como Jesus amou. Ainda há tempo para perdoar como Jesus perdoou. Pensa nessas pessoas que precisas perdoar. Ainda há tempo, porque quando elas partirem, findou esse tempo. Ainda há tempo para elogiar. Ainda há tempo para ajudar, para auxiliar. Ainda há tempo para anunciar as boas novas, aqueles que amam pregar o Evangelho. Ainda há tempo. Existe tempo. 7 dias da semana, 24 horas por dia. Ainda há tempo para orar. Ainda há tempo, estamos aqui, oremos. Segunda-feira oremos, terça oremos, gosta de orar. Ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo. Há tempo para anunciar as boas novas. Ainda há tempo para assumirmos os nossos compromissos e dizer: hoje eu falhei, ontem eu falhei, mas a partir de hoje eu vou cumprir. Ainda há tempo de ligar e dizer: peço imensa desculpa. Nestes meses eu tenho falhado com a prestação X, Y, Z. Em tempo de pandemia tive muita dificuldade. Ajudem-me, eu preciso, eu quero cumprir. Ainda há tempo de assumir os nossos erros, as nossas falhas. Ainda há tempo. Ainda há tempo para cumprirmos com as nossas obrigações. Quer como pais, quer como mães, quer como servos, quer como filhos. Quer como empregados, como líderes. Ainda há tempo para cumprir as nossas obrigações. Como cristãos. Os mandamentos, ainda há tempo para cumprir isso. Ainda há tempo para arrepender-nos dos nossos pecados. Ainda há tempo para reconhecermos que somos falhos e pecadores. Eu não estou a falar para crentes há um dia ou dois. Estou a falar para todos os crentes, para mim mesmo. Ainda há tempo para reconhecermos verdadeiramente que falhámos ontem. Talvez falhámos hoje. E provavelmente iremos falhar amanhã. Ainda há tempo de percebermos que sem Deus não somos nada. Ainda há tempo. Ainda há tempo de sermos salvos. Ainda há tempo de confessarmos aquele que está acima de todo nome. Confessarmos o nome de Jesus. Ainda há tempo, irmãos, enquanto és vivo. Tu que não conheces Jesus, nunca o aceitaste. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: com o coração se crê e com a boca se confessa. Ainda há tempo de confessarmos e herdarmos a vida eterna. Ainda há tempo de passarmos de criatura para filhos. Ainda há tempo. E glória a Deus por isso. Estamos vivos, o nosso coração bate, os nossos pulmões respiram. Ainda há tempo. Ainda há tempo de ficarmos de pé e louvarmos ao grande nome, que é o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Existe uma frase de um líder religioso, e os mais sensíveis não escandaliza para eu citar esta frase, que é uma frase muito sábia. Dalai Lama disse o seguinte: só existem 2 dias do ano que nada pode ser feito. Um chama-se ontem e o outro chama-se amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, para acreditar, para fazer e principalmente viver. Vivamos uma vida em abundância. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Pensa na tua família. Pensa nos teus filhos. Pensa na tua igreja. Pensa no teu Deus. Pensa naquilo que nós temos tempo de fazer em Cristo Jesus. Vamos amar. Vamos acreditar nas pessoas. Vamos ajudar, vamos ser misericordiosos. Ainda há tempo para ser exemplo de Jesus.